Boa noite, amigos da Piracicaba TV, Canal 5 NET, Rede Opinião, UHF Canal 40. Estamos iniciando mais um programa Saúde Piracicaba. A minha convidada desta noite é a doutora Tereza Cardoso, médica otorrinolaringologista, especialista em cirurgia plástica facial e medicina estética. Boa noite, Tereza. Boa noite, Alceu. Sempre é um prazer enorme estar aqui conversando com você. E quero parabenizar a iniciativa do Lions Campestre, falando de saúde. É uma orientação para o povo que eu acho que é importantíssimo, que são poucos os programas que traz essa orientação. Tereza, tenho notado o seu consultório sempre lotado, e principalmente essa época do ano, essas variações termais, climáticas. O que acontece? Olha, por que essa procura tremenda que ocorre? Nós estamos vivendo uma alteração climática muito grande, mundial, não é em Piracicaba, é mundialmente. Nós temos hoje uma alteração do metabolismo orgânico. Eu sempre brinco com meus pacientes que nós vamos ter que ser mutantes, porque o nosso organismo não está suportando esses choques térmicos, porque às vezes num dia cai 14 graus, 12 graus, 10 graus, não há organismo que suporte. Então o que acontece? Há uma alteração, há um edema, uma inflamação na mucosa respiratória, sim, principalmente na mucosa pituitária nasal. Nós temos dentro do nariz 3 cornetos, são verdadeiras salsichas dentro do nariz, que é quem purifica, aquece e umidifica o ar que nós respiramos. É o filtro nasal. E é através desse filtro que toda a fisiopatologia dessas alterações vai fazer com que o nariz ele inche, ele edemacie. Então o que acontece? Cada vez que nós respiramos, nós temos uma necessidade de uma limpeza nasal. Entre o nariz até a laringe tem um muco, é uma secreção mucocatarral que a gente chama. É normal existir isso, só que não era para a gente sentir essa alteração, toda hora que a gente precisa estar fazendo. Às vezes chega no meu consultório gente desesperada achando que tem alguma coisa, e isso é muito confundido com refluxo. É uma outra coisa que faz uma confusão generalizada. O pessoal vem com diagnóstico de refluxo. Refluxo é uma outra coisa, também dá um incômodo, porém a secreção mucocatarral, que é uma secreção natural... Você está falando em rinofaringite? Rinofaringite, claro. A rinofaringite é uma alteração que começa do nariz e vai até a laringe, não é uma laringotraqueite. Isso quando inflama, ela vem desde cima inflamando, é o tubo respiratório. Então é esse muco que atrapalha todo mundo. Todo mundo fala assim, doutor, eu tenho uma gosma que me pega aqui na garganta. É muito confundido com bolo histérico, é confundido com refluxo. Então, o que eu quero orientar e dizer para todos os telespectadores é que não fique tão preocupado, que quando começa a ter esse ressecamento, esse muco, é só usar um soro fisiológico. Isso é uma dica importante. É lavar essa narina várias vezes ao dia, não é uma vez, é várias vezes ao dia e vários meses seguidos, para equilibrar o pH dessa região. Porque se você não limpar e se você não lubrificar, dentro do nariz, cada vez que nós inspiramos, existem cílios nadando dentro do nariz que faz vamos dizer assim, essa drenagem desse muco natural. Só que com esse choque térmico, esses cílios desaparecem dentro do nariz. Tereza, nós temos uma audiência caracterizada pela terceira idade. Seria interessante uma dica nesse sentido da rinofaringite para o pessoal da terceira idade. A terceira idade tem mais um outro problema, porque nós já não temos estrógeno. Então há uma queda das defesas dessa imunidade. Então, o que tem que ser feito? Precisa tomar cuidado. Primeiro,
Hoje está um surto mundial de ausência de vitamina D. Ausência não, baixa de vitamina D, porque ninguém toma mais sol. Então, a primeira coisa, a vitamina D protege e ocorre um trabalho de imunização orgânica. Segundo, tem que lavar, outra coisa, a mucosa nasal do idoso da terceira idade, que faço parte, sim, há uma necessidade dessa lubrificação, dessa limpeza, porque senão vai facilitar a formação de faringites purulentas, vai facilitar a formação de sinusites, porque há uma estagnação dessa secreção desse muco. Esse muco fica parado entre o rinofaringe. Então, vai dar mau hálito. Uma coisa muito comum é o mau hálito. Além da tosse crônica, que é toda hora, é o mau hálito que o idoso apresenta. Por quê? Porque é essa estagnação desse muco, que é natural, só que se torna patológico, quando não tem a limpeza. Então, o idoso é obrigatório a limpeza nasal, a drenagem, a usar soro fisiológico constantemente. Por quê? Porque há o ressecamento natural, a falta do estrógeno, não estou falando de estrógeno da mulher, que é mais, vamos dizer assim, é mais evidente. Mas o homem também tem uma queda de imunidade. Com certeza. Comum nessa faixa etária. Muito comum. E tem que repor vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, selênio, cobre, zinco, são fatores que compõem o sistema imunológico. Porque bateu um ventinho no Rio Grande do Sul, o paciente já está sentindo as consequências aqui. Então, o idoso precisa estar bem a par desse problema. E o que eu percebo é que o pessoal, eles não se atêm a dar uma vitamina para o idoso. Hoje, eu não sei o que acontece, se esquecem. As subespecialidades, às vezes, se perde um pouco esse contato, essa conversa médico-paciente. E onde, então, falta essa conversa para o idoso dizer, olha, eu estou me sentindo assim, assado, e aí não se repõe essas vitaminas, não se repõe esse sistema imunológico que está caindo. Porque o sistema imunológico ele vai em decrescente. É uma criança que está se tornando de novo um bebê. Então... Excelente. Saúde Piracicaba, hoje com a doutora Tereza Cardoso. Nesse primeiro bloco, nós estamos abordando, doutora Tereza, com a sua especialidade em otorrinolaringologia. No segundo bloco, Tereza, daí sim nós vamos falar sobre cirurgia plástica facial e medicina estética. Complementando esse primeiro bloco, eu gostaria que você comentasse algumas outras doenças, outras patologias relacionadas, mais procuradas, aquelas mais evidenciadas no consultório. Olha, eu vou falar um pouquinho de uma coisa muito comum, que é a secreção catarral na criança. Sim. A criança é um outro problema, porque pode ocorrer, porque como a criança não limpa a narina, ela não sabe assoar o nariz, há estagnação desse muco de novo. Desse muco que eu falei no início. Sim. Esse muco na criança é mais evidente ainda, porque se não fizer a limpeza constante, vai formar sinusite, vai formar otite média serosa, porque aí o catarro daqui vai estagnar em cima da trompa de Eustáquio e vai contaminar essa trompa, e aí vai dar essa otite. Então é uma otite de repetição, a criança começa a não ouvir, a criança começa a ter dores frequentes. No adolescente, o adolescente hoje é aquele cara que assim, delete, é a época do delete. Quando ele chega para o meu consultório, eu vou explicar que ele vai precisar usar um medicamento, uma limpeza, ou seja, fazer um uso do soro fisiológico e de um remédio que vá diminuir, fazer uma vasoconstricção parcial nessa narina, momentânea. E depois ele vai ter que usar um medicamento de tratamento anti-inflamatório dessa mucosa. Ele não suporta isso. Ele vai fazer uma semana e aí ele acha que ele está bom e dali
2 semanas ele volta com todos os sintomas de novo. E aí começa a ter sinusite de repetição. No adolescente, a sinusite é muito mais comum. Porque eles abusam, eles bebem, eles mergulham, eles fazem... E tudo assim, eles não têm cuidado com a saúde. Então, e eles também não suportam esse tipo de tratamento longo prazo. E tudo isso que eu te falei, todo esse tratamento precisa ser igual fazer um alicerce de uma casa. É tijolinho por tijolinho. Sistema de imunidade é o primeiro sistema que altera quando a gente está tenso, ansioso. O que o mundo tem hoje? Ansiedade. Exatamente. Estresse. Então, o sistema de imunidade é o primeiro a ser arrebentado. E aí, então, para arrebentar o sistema imunológico, tem que fazer de novo. Nós levamos de 3 a 6 meses para reconstituir um sistema desse. São dicas importantes da doutora Tereza Cardoso, que se comunica muito bem. Já acho que é a 3ª ou 4ª vez que tenho o privilégio de entrevistá-la. Tereza, o privilégio é meu. Mais alguma coisa, Tereza? Gostaria que você comentasse nesse campo maravilhoso. Fala dos avanços da Otorrino nesses últimos períodos. Olha, o avanço maior é a cirurgia endoscópica. Eu acho que houve uma mudança muito grande. A endoscopia veio nos facilitar muito. Eu sou formada há 37 anos. Antigamente a gente fazia diagnóstico pelo cheiro do paciente. E era verdade, eu não estou brincando. Hoje não, hoje você faz a endoscopia nasal, você faz a endoscopia laríngea, então você tem todo um campo, você faz uma ressonância magnética, você faz uma tomografia, e isso nos facilitou muito. Nós que somos médicos, vamos dizer, a longo prazo, a medicina de hoje é fantástica, as novidades. Hoje, por exemplo, eu faço uma sinusite que tudo endoscópico, eu não rebento mais mucosa, eu vou lá com uma câmerazinha, limpo tudo. Isso é interessante para o telespectador ouvir. E não é mais aquela coisa de você encher o nariz da pessoa com tampões no pós-operatório, é tudo muito pequeno. Hoje a gente faz tudo minimamente invasivo. Hoje a estrutura da medicina é minimamente invasiva. Tereza, vamos concluir então esse primeiro bloco. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento ao meu diretor Sidney Schmidt, que também é o produtor do programa. E no próximo bloco, então, vamos falar sobre medicina estética. Vamos fazer então um rápido intervalo e já voltamos. Às vezes não é fácil viver o dia a dia e encontrar um momento, achar palavras pra dizer, como uma nave traz você e eu, mudando as direções. Eu não acredito, estou sentindo que estou perdendo teu amor. Como a chama se apagou e a paixão desfaleceu. Nós olhávamos com carinho, só falando de nós dois. Mas agora eu sigo e entendo que te quero e seguirei sabendo e enfrentando o que a vida tem pra nos dar. Que o amor sempre vencerá. A gente esqueceu, o importante é você e eu, enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. Estamos de volta com o Saúde Piracicaba,
aqui pela Piracicaba TV, canal 5 NET, o HF 40 pela Rede Opinião. Hoje com a doutora Tereza Cardoso. Tereza, vamos então abordar agora a parte estética. Então eu gostaria que você comentasse e explicasse também aos nossos telespectadores dos procedimentos minimamente invasivos. Primeiramente, eu vou dizer da minha outra paixão, que é, primeiro é a otorrinolaringologia e depois a medicina facial, a plástica facial e a medicina estética. Hoje nós estamos em busca de procedimentos cada vez mais minimamente invasivos. Por quê? Porque ninguém hoje tem tempo de se expor e ficar 30 dias dentro de casa. Então, o que a gente procura? Dentro da medicina estética, houve um avanço muito grande, que são os ácidos hialurônicos, que são a bioplastia facial. O que é a bioplastia facial? O que eles chamam de cirurgia sem corte. São injeçõezinhas que você preenche o sulco nasogeniano, o bigode chinês, aplica nas ruguinhas, sem falar do Botox. O Botox é o grande avanço, porém o custo do Botox fica um pouco mais pesado porque ele dura pouco, mas ele é um preventivo. O Botox então é o primeiro da lista, ele é um preventivo de rugas, de mímica facial, na verdade. Teve um programa que você comentou sobre fio russo. Então, o fio russo foi o boom daquela época. Hoje o fio russo está sendo discutido o uso. Tem muita gente que ainda usa. Eu, particularmente, ao longo dos anos, o fio russo é fantástico, porém, ele incomodava alguns pacientes, depois de um certo tempo, que ele não conseguia ser englobado, o fibroblasto não conseguia fazer a fibrose da região. E aí ficava com aquela sensação de que tinha alguma coisa. Hoje a gente ainda faz levantamento de sobrancelha, colocação de fios no pescoço. Esses procedimentos hoje é feito com fio búlgaro. É um fio mais elástico, ele não tem mais garrinhas, mas a ideia é a mesma, é levantar tecido. Só que hoje nós fazemos uma associação um pouco melhor, porque a gente faz os liftings, os mini lifts, que são os cortes, nós tiramos um pouco de pele e associamos com os fios, com os levantamentos. Então, por isso que fica uma coisa muito natural. Não que não se faça mais esses lifts, o lift total. Se faz o lift total. Porém, hoje procura-se fazer os mini lifts. Primeiro um corte aqui, depois um cortezinho aqui para levantar as rugas do pescoço. Enfim, vai se fazendo. Hoje, até os cirurgiões plásticos, que no passado eram extremamente cirúrgicos, eles hoje estão fazendo muito da medicina estética. Tereza, economicamente, é fácil acesso hoje em dia? Muito fácil. Hoje é muito mais fácil do que foi no passado. Sim. E esses procedimentos minimamente invasivos são feitos na clínica, porque eles não precisam de anestesia geral. Então, não é considerado cirurgias grandes, entendeu? Como era os levantamentos da face, do terço médio da face, da região do frontal. Então hoje, por exemplo, você vai levantar e não quer preencher, mas você quer levantar o terço médio da face. Você faz uma incisãozinha aqui, entra, descola junto ao osso e você vai prender isso aqui com um fio. Você levanta todo esse terço médio e vai prender aqui. Então, você vai renovar sem precisar fazer aqueles deslocamentos imensos que era feito. Então, hoje, o procedimento é muito tranquilo. E fora os outros, que a gente, como eu já te falei, do ácido hialurônico. Sim. Que se você não quiser fazer nada disso, não quiser nenhum fiozinho no seu rosto, você vai e faz uns preenchimentos. Coloca um ácido hialurônico e vai preencher o sulco, vai te dar um frescor, é o que a gente chama, vai te dar um frescor no rosto. Um rejuvenescimento. Um rejuvenescimento, é uma Maravilha. coisa leve, não é aquela coisa pesada que você fala, porque tem gente que chega, nossa doutora, mas eu não vou ficar, não, é um frescor, é um leve, é um brilho que vai te dar. Isso é. Ok, Tereza.
Saúde Piracicaba pela Piracicaba TV, canal 5 NET. Rede Opinião, UHF, canal 40. Hoje com a doutora Tereza Cardoso. Tereza, e o peeling de fenol? Então, Alceu, é uma grande vantagem que a gente tem de poder lidar com esse peeling de fenol. Quando eu comecei lá nos anos de 1900 e bolinha, o peeling de fenol era a coisa mais perigosa que existia. A gente antigamente precisava fazer a nível de centro cirúrgico, com um anestesista no local, enfim, era muito complexo o peeling de fenol. O paciente ficava 30 dias dentro de casa, era bem chocante. Porém, hoje, o peeling de fenol, hoje a gente usa o fenol atenuado. Hoje a gente chama, na verdade, o peeling indiano. Ele renova. Então vem aquelas pacientes de 70 anos que está com a pele envelhecida, cheia de rugas. A melhor coisa que existe não é uma cirurgia, fazer que a paciente quer esticar tudo. Também pode, mas se ela não quiser, ou se ela tiver um problema que impeça ela de ir ao centro cirúrgico, a gente faz o peeling de fenol. O peeling de fenol renova 10 a 15 anos no paciente. É fantástico, é maravilhoso. Aí você vai falar assim, mas deve ter alguma coisa. Sim, ela vai ficar uns dias horrorosa, porque fica preta. Porque a gente passa um ácido, ela vai ficar com uma casca, depois essa casca começa a sair, começa o rejuvenescimento. E quando essa casca cair, ela passa 3 meses ainda rejuvenescendo. É fantástico ver a diferença que o paciente vai adquirindo durante esse período. Tereza, isso é um procedimento estritamente médico. Sim, claro. Não Eu gostaria que você comentasse. Nossa, não. Isso aí realmente... Aliás, todos os peelings, ou seja, de ácido mandélico, o fenol, o ácido tricloracético, todos eles são peelings e são profundamente, porque nós temos 3 classificações, o peeling pequeno, o peeling leve, o peeling médio e o peeling profundo. O peeling profundo é o de fenol. Sim. É que vai atingir a derme. Então, a derme, ela tem um limite, porque se passou disso, vai formar cicatriz. Então, é muito perigoso. É um peeling que tem que ser feito somente por profissionais que já tenham muitos anos de experiência na área. Porque a gente nunca começa fazendo um peeling de fenol, a gente sempre começa com os peelings mais leves, sempre. Isso é um aprendizado ao longo dos anos. Interessante as observações da doutora Tereza quanto à indicação médica, porque esse aqui é um programa estritamente médico relacionado à saúde, que é a nossa indicação e as indicações estéticas passam pela supervisão e orientação e avaliação médica. Tereza, quais são os procedimentos mais comuns no consultório? Botox. Hoje a grande procura é o Botox, porque ele rejuvenesce, não traz nenhuma consequência para o paciente e o paciente sai satisfeito. Você disse que o Botox é preventivo. É preventivo, sempre é preventivo. Ele tem um período, né? Tem um período, na verdade é de 4 a 6 meses a durabilidade dele. Depois de algum tempo que você vai aplicando, ele vai durar uns 8 meses por aí. Eu tenho até um relato para fazer para você, interessante, na área minha da psiquiatria, de pessoas que estavam tomando antidepressivos e fizeram aplicação de Botox, inclusive largaram mão. Estavam deprimidas realmente pela chegada da idade, né? O fato de se olhar ao espelho e ver uma situação um pouco melancólica. E é muito rápido. Então é interessante, é um indicativo, inclusive. O que eu quero chamar a atenção é que o pessoal confunde muito Botox com preenchimento. Sim. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu não quero aquela coisa botocada. O Botox é só paralisia de músculo. Não é aquilo que vocês veem na televisão, aquelas bocas deformadas, aqueles rostos deformados. Isso são aplicações de excesso de substâncias que deformam isso aqui, entendeu? Então, Botox é paralisia de músculo. E o preenchimento, que são essas coisas que deformam a pessoa. Saúde Piracicaba, uma iniciativa do Lions Clube Piracicaba, sua unidade campestre. Tereza, muitíssimo obrigado pela sua presença
Agradeço mais uma vez você conosco num programa de saúde que vai para Piracicaba e agora para toda a nossa região. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana com mais um Saúde Piracicaba. Boa noite. Boa noite.